Os Estados Unidos escalaram hoje a crise com o Brasil e decidiram sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky. Essa é uma das sanções mais graves aplicadas pelo governo americano e que é prevista contra estrangeiros que violem direitos humanos. Nós vamos conversar agora ao vivo com a nossa correspondente em Washington, Patrícia Vasconcelos. Patrícia, muito boa noite. Conte-me tudo, não me esconda nada. Boa noite, César. Boa noite a todos que acompanham o SBT Brasil. A Lei Magnitsky tem sido usada, César, pelo governo daqui dos Estados Unidos para sancionar pessoas de governos considerados autoritários. Com esta inclusão anunciada hoje, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi colocado ao lado de políticos considerados pelo governo daqui corruptos e também de funcionários públicos acusados de ligação, por exemplo, com organizações terroristas e também de abuso dos direitos humanos. Segundo o governo norte-americano, Moraes abusou do cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias e também ferir a liberdade de expressão. O governo dos Estados Unidos afirma ainda que Moraes promoveu uma campanha para censurar cidadãos norte-americanos. Há pouco, o chanceler brasileiro Mauro Vieira, que está aqui em Washington, fez um pronunciamento aqui na Embaixada do Brasil sobre o encontro que ele teve nesta tarde com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Vamos ouvir agora o que disse o ministro de Relações Exteriores do Brasil sobre este encontro. Enfatizei que é inaceitável e descabida a ingerência na soberania nacional no que diz respeito a decisões do Poder Judiciário do Brasil, inclusive a condução do processo judicial no qual é réu o ex-presidente Bolsonaro. Afirmei que o Poder Judiciário é independente no Brasil, tanto como aqui, e que não se curvará a pressões externas. Nesse sentido, o governo brasileiro se reserva o direito de responder às medidas adotadas pelos Estados Unidos. Aqui no Brasil, no início da noite, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a sanção contra Moraes e saiu em defesa do ministro. A repórter Suane Guerreiro chega com todos os detalhes ao vivo e direto de Brasília. O que diz o posicionamento do STF, Suane? Conta pra gente, uma boa noite para você. Oi, César, muito boa noite a você, a quem nos acompanha. Havia uma grande expectativa em torno dessa manifestação do Supremo. Nesta nota, então, os ministros prestam solidariedade a Alexandre de Moraes e também dizem que não vão se desviar de seu papel. Vamos, então, aos detalhes. Diz o seguinte: em razão das sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, um de seus integrantes, o Supremo Tribunal Federal vem se pronunciar da forma abaixo. O julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente do seu papel constitucional. Encontra-se em curso perante o tribunal ação penal em que o Procurador-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive a um ex-presidente da República, uma série de crimes, entre eles o golpe de Estado. No âmbito da investigação foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas. Todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo colegiado competente. O Supremo Tribunal Federal não se desviará de seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país, que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo. O tribunal manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Após a aplicação dessas sanções da Lei Magnitsky, um ministro saiu em defesa de Moraes. Por outro lado, o secretário de Estado norte-americano fez um alerta a outros integrantes da Suprema Corte. Vamos ver na reportagem. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou a inclusão de Moraes no programa de sanções Global Magnitsky por graves violações de direitos humanos e, em tom ameaçador, deixou o alerta.
que esse seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. As togas judiciais não podem protegê-los. Até o início da noite, antes da manifestação do Supremo, Flávio Dino tinha sido o único ministro a sair em defesa de Moraes. Ele disse que o colega está apenas fazendo o seu trabalho de modo honesto e dedicado, conforme prevê a Constituição brasileira. O advogado-geral da União também prestou solidariedade a Moraes. Jorge Messias destacou que qualquer tentativa de intimidação do Poder Judiciário brasileiro deve ser repudiada e classificou a sanção como arbitrária e injustificável. Em sentido oposto, o deputado federal Eduardo Bolsonaro comemorou. Agradeceu ao presidente Donald Trump e às autoridades envolvidas e voltou a pedir a aprovação pelo Congresso Nacional de uma anistia ampla, geral e irrestrita aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, entre eles o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida, mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.